Mas acompanha comigo agora a leitura do texto. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 10. Essa epístola tão maravilhosa, né? E embora nós não tenhamos como precisar quem a escreveu, mas sabemos quem a inspirou, isso que nos importa. Isso é que nos importa, é saber quem a inspirou. Se é de inspiração divina, está tudo certo. É isso que nós precisamos saber. Que a relevância não está aqui em favor dos homens, mas em favor da obra do Altíssimo, da palavra de Deus, não é? Coisa maravilhosa. Acharam Hebreus? Acharam o capítulo 10? Eu vou ler os versículos de 35 a 39. Olha, um texto tão conhecido, hein? Texto abençoado demais, mas glória a Deus, porque nós podemos fazer uso da palavra para edificar a igreja do Senhor. O que é que diz aqui, ó? Versículos de 35 a 39 do texto de Hebreus capítulo 10. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para perdição, mas somos da fé para conservação ou preservação da alma. Olha que texto, hein? Que texto maravilhoso. É tão importante a fé. Quando nós pensamos que todas as promessas, todas as bênçãos, todas as vitórias destinadas por Deus a nós, que constam ali na sua sagrada palavra, todas elas têm um único caminho, é o caminho da fé. É quando estamos nesta conexão feita pela fé, que nos liga a Deus. Essa conexão maravilhosa é que estas possibilidades se tornam reais. O fato delas estarem constando na Bíblia, existem muitas bênçãos na Bíblia, e muitas promessas na Bíblia, que se nós não crermos, nunca vamos alcançar, jamais vamos alcançar. Então, apesar disso estar escrito para você, se não houver realmente uma conexão a estas promessas, estas bênçãos e vitórias feitas através da fé, nós não vamos alcançar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine você, a palavra de Deus nos deixa claro que há poder no nome de Jesus para curar, sim ou não? Mas eu lhe pergunto, sem fé nós vamos alcançar a cura? Não vamos alcançar a cura. Há poder em Cristo para abrir portas, mas se não crermos, vamos ver a glória de Deus? Não vamos ver a glória de Deus. Então, o alcance de muitas promessas, elas dependem da nossa fé, que nos conecta àquele que fez a promessa e à conquista da promessa. Então este é o caminho, o resultado final da nossa fé é alcançar o que Deus tem para nós. Por isso Jesus disse, se tu crer, verás o quê? A glória de Deus. Não é a glória dos homens, mas a glória de Deus. Então é impossível a nós, não vivendo esta realidade de uma vida em fé, vivenciar tudo que Deus tem para as nossas vidas. E olha que Deus tem coisas grandes e tremendas, coisas que nem sabemos ainda, porque há coisas reveladas, mas há coisas que são mais específicas, que se revelarão na jornada, do ponto de vista da nossa vida, né? Algo mais pessoal. Então Deus vai revelando, Deus vai mostrando, mas independente do tempo, da hora, a
é quem faz a conexão entre nós e a nossa vitória que vem de Deus. E quando nós lemos um texto como esse, olha a exortação tão tremenda que é trazida aqui aos servos do Senhor, aos hebreus, mas que eram cristãos. E ele está dizendo, o autor dessa epístola, que nós não podemos retroceder, nós precisamos avançar, nós precisamos seguir em frente, não é verdade? Precisamos perseverar, para alcançar o que está proposto a nós lá na frente, porque o melhor de Deus está sempre no futuro. Tira os olhos do passado, irmão. O que você viveu de excelente, ou o que se você viveu de tragédias na sua vida, essas coisas não voltarão mais. Mas eu tenho certeza que o teu Deus tem coisas maravilhosas para você. Nós temos coisas maravilhosas para vivermos em nossos lares. Temos bênçãos para vivermos em nossas igrejas. Muita coisa boa que Deus quer fazer. Mas nós precisamos nos conectar a estas coisas através da fé. Então, nós temos como resultado desta conexão que o alcance das vitórias. Olha para quem está do teu lado e pergunte a ele: você crê? Será que nós estamos verdadeiramente perseverando na nossa fé? Agora preste atenção, deixa eu te falar um pouquinho aqui sobre Abraão. Abraão, ele foi chamado pai da fé. Por causa da fé, Abraão foi chamado o amigo de Deus. Por causa da fé, Abraão alcançou as promessas que Deus lhe fez. Olha o que Deus diz a este homem em Gênesis 12, de 1 a 3, lá no início da Bíblia. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra onde eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Olha que promessa. E a abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Ser uma bênção. Que mais? Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Promessas de multiplicação, de proteção, de exaltação. Promessas para o presente, promessas para o futuro. Nós somos cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Você é um cumprimento da promessa de Deus para Abraão. A tua família é bendita por causa da fé de Abraão, porque esta fé o conectou a todas as promessas que Deus tinha para ele. Levou a conquista de todas estas bênçãos tão maravilhosas e tão extraordinárias da parte de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, preste bem atenção nisso, porque tem muita gente que desvia, não o foco, mas o processo, a forma, a ferramenta como alcançar as promessas de Deus. Abraão, ele foi chamado pai da fé. Olha para cá, ele não foi chamado o pai da razão. Abraão não foi chamado o pai da emoção. Abraão não foi chamado o pai da psicologia, da psicanálise. Abraão não foi chamado o pai da sociologia, da filosofia. Essas coisas têm o seu valor, têm a sua importância. Essas coisas são obviamente necessárias, são estudadas, mas essas coisas não nos conectam às vitórias e às bênçãos de Deus. Abraão foi chamado o pai da fé. Olha que coisa maravilhosa. Meus queridos, se nós queremos alcançar o que Deus tem para nós, nós não podemos ser movidos por razão, por emoção, sabe? Por conhecimentos que são aqui extra palavra. Não estou diminuindo o valor e a relevância desses conhecimentos, não é para o desenvolvimento de uma sociedade, nada disso, mas nós estamos falando aqui de coisas espirituais. E estas coisas espirituais são alcançadas, vividas através da fé, que nos move e nos leva ao encontro com as bênçãos do Senhor. Foi
crendo que ele alcançou as suas promessas. Lá no texto de Romanos, eu quero compartilhar isso com vocês, no texto de Romanos, no capítulo de número 4, olha só, Paulo escrevendo à igreja em Roma, fala um pouco sobre a fé de Abraão, e sobre a promessa que foi feita a Abraão. Então ele diz no versículo de número 13, a promessa de que seria herdeiro do mundo, não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Versículos 16 a seguir, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça de Deus, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, e é pai segundo a fé. Se Abraão fosse movido pelos ditames da lei, embora não houvesse sido escrita a lei, mas Deus poderia dar a lei a ele, na sua época, a lei veio com Moisés, mas imagine você, nós não somos judeus, não estamos debaixo da lei, não seríamos agraciados pelo dom da fé, mas o Senhor intentou algo maior, e a fé foi quem moveu Abraão à conquista de todas as suas promessas, para que esta mesma fé, e não ditames de uma lei que foi dada a um povo específico, nos movesse, nos conectasse a toda esta vitória. É por isso que eu e que você que estamos aqui nesta manhã, podemos alcançar tudo que Deus tem para nós, alcançar as bênçãos, as vitórias e os milagres de Deus. E ele continua falando aqui, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão viveu a sua experiência, Abraão viveu a experiência de alcançar as coisas que não existiam, mas antes de alcançá-las, ele creu nelas, porque o amortecimento de Sara, a esterilidade de Sara e o amortecimento de Abraão pela idade era um limitante para que a promessa se cumprisse, mas quem anda por fé não anda por vista, e ele creu na promessa, e a palavra diz que ele crê num Deus que vivifica os mortos, e ele se refere também ao útero morto, no sentido de não gerar, de Sara. Abraão creu que aquilo que estava impossibilitado de gerar vida, não era um empecilho para a ação de Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. E Abraão então começa a acreditar que este Deus ia fazer dele pai de muitas nações, que esse Deus ia dar a ele uma posteridade numerosa, como as estrelas do céu e a areia do mar. Deus o chama para fora de sua tenda e diz a ele: Abraão, conta as estrelas se tu pode. E ele: eu não posso contá-las. E ele diz: assim será a tua descendência, ou seja, tão numerosa que ninguém vai contá-la, por tantos que serão. E a palavra de Deus diz que Deus faz aliança com Abraão e que creu Abraão em Deus, e isso lhe fora imputado como justiça. Não foi por ditames de uma religiosidade, não foi, irmãos, mas pela graça. O Senhor concedeu a Abraão as suas promessas, e ele creu, e crendo, ele viu o cumprimento de todas estas coisas, mas sem enfraquecer, diz o texto sagrado, no versículo de número 19, na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. A fé não é negar o que é manifesto, é crer naquilo que ainda não se vê. Às vezes as pessoas dizem: mas eu estou realmente doente. Quando a gente ora e a gente diz: creia, começa a confessar a tua cura, começa a tomar posse da tua cura. Mas eu estou sentindo no meu corpo os sintomas da minha enfermidade. Sim, mas quem disse que aquilo que é superior àquilo que nós cremos?
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é convicção de fatos que não se veem. Viver por fé não se coaduna com a experiência meramente natural, é algo transcendente. Precisamos entender isso, irmãos, porque senão nós vamos viver no modo natural, mas Deus nos chama para viver no modo sobrenatural. A igreja não é nascida de uma fonte natural. Nós, como pessoas, somos nascidos de uma fonte natural, o pai e a mãe. Mas a igreja é nascida da rocha que verteu água. A igreja é nascida do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que através do seu sangue rasgou o véu e nos deu acesso ao Pai. A igreja é chamada à existência, como ele chamou que estava morto, Lázaro, e diz: vem para fora. E esse é o sentido da igreja. Nós somos chamados para fora de um sistema mundano, corrupto, que está separado de Deus, que está destinado à perdição. Mas a igreja de Jesus é predestinada à salvação, aleluias. E quem entra neste barco tem um porto seguro. O porto seguro é a glória eterna. Isso é transcendente. Nós não descremos pela incredulidade, mas também nós nos fortalecemos. Nós nos fortalecemos glorificando a Deus pelos seus atos maravilhosos, pelo seu agir, pelo seu operar. Glórias a Deus, porque Ele está no meio de nós. Santo é o seu nome, maravilhoso é o seu poder, não é verdade? Estando plenamente convicto, olha a convicção de Abraão, cara. Estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ei, eu quero desafiar você nessa manhã a se questionar a convicção no meu coração daquilo que eu quero alcançar, que Deus tem para mim como promessa, como bênção, como vitória, que eu tenho buscado da face do Senhor, que eu tenho clamado a Ele. Há uma convicção no seu coração, há uma certeza de que não são as coisas aparentes que determinam quem você é, o que você alcançará. Não são as circunstâncias momentâneas, não são este tempo presente. Olha para você, você está vendo a sua vida, analise a sua vida neste momento, quem você é, o que você faz, aonde você está. Tudo isso pode mudar em um piscar de olhos, porque quando Deus dá uma palavra do seu trono, Ele chama a existência aquilo que não existe. Onde você não vê caminho, Deus põe caminho. Aonde você não vê porta, Deus põe porta. Aonde você não vê vitória, Deus coloca vitória, porque Ele é Deus e faz todas as coisas segundo e conforme o conselho da sua vontade. Assim é Deus. O pouco que nós conhecemos dele, quem conhece Deus? Ninguém conhece Deus. Nós conhecemos aquilo que Ele dá a revelar para nós, Ele se dá a revelar através de sua palavra, mas é tão pouco que nós conhecemos da grandeza desse ser, e nunca o conheceremos plenamente, porque Ele não é homem como nós, e a finitude da nossa mente não alcança isso, é demasiado para nós. Nós olhamos esse universo infinito que se expande a cada dia, coisas extraordinárias, constelações estão sendo criadas, estrelas estão surgindo ainda. Nenhum tempo, nenhum espaço inalcançável por nós. Essa turminha brinca aí falando, né, de viagem espacial, porque chegaram ali na Lua. É como que você desse um passo, mas precisasse chegar à China. Você não foi a lugar nenhum ainda. Você não conhece nada. Deus destrói a sabedoria deste povo, a pseudo-inteligência daqueles que se julgam ser algo neste mundo, mas grande é o Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja o seu santo nome. Então nós olhamos esta magnitude, essa grandeza revelada na sua criação, e nós pensamos: onde está Deus? Aí as mentes que não querem crer, meu amigo, se nós pararmos para pensar, não vamos alcançar isso. Não entendem que Deus não criou algo
a partir da sua própria realidade. Sabe onde é que Deus está? Deus está fora e além de tudo isso. Como que um universo que para nós é infinito, para Deus é algo que Ele vê apenas de fora. Tamanha a sua grandeza e o seu poder. Todas as divindades concebidas pelas mentes dos homens, em seus panteões, nas suas criações, todas as divindades, por mais poderosas que o conceito humano conseguiu atribuir de poder e glória a essas entidades, elas, como princípio, surgiram de algo. Surgiram antes de tudo, mas surgiram de algo. Porque a mente humana não concebe aquilo que sempre existiu. Tem que surgir, tem que acontecer. Mas o nosso Deus não tem princípio de dias, nem fim de dias. Oh, maravilha! Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém conheceu a mente do Senhor. O que é revelado para nós e nossos filhos, mas o que é oculto para Deus. Louvado seja o seu santo nome. Olha aí, irmãos. Então Abraão viveu as suas experiências porque se conectou a elas pela fé. Nós queremos racionalmente alcançar as bênçãos de Deus. Nós queremos, no modo emocional, alcançar as bênçãos de Deus. Nós queremos, filosoficamente, alcançar as bênçãos do Senhor. Nós queremos usar os artifícios humanos para alcançar as promessas de Deus. Nós os podemos usar, mas não com aplicação no sentido ou na finalidade de alcançar o que Deus tem para nós. Porque não é por nada destas coisas que nos salvamos e nem seremos abençoados por Deus. Pela graça somos salvos mediante a fé. Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se Abraão é o nosso pai e ele é o pai da fé, você é um filho da fé. Onde estão os filhos da fé aqui nessa manhã? Então você não é filho da razão, você não é filho da emoção, meu amigo. Você é filho da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Não, eu preciso compreender, eu preciso entender tudo. Claro, nós queremos entender, mas entenderemos a partir do momento que cremos. Porque discernir certas coisas nos serão impossíveis. Compreendo o que é a Trindade. Eu duvido, quem somos nós? Quem somos nós para compreender o mistério da grande Trindade? Ninguém pode compreendê-lo. Mas sabe, nós podemos crer. Sabe por quê? Porque de uma forma racional nós compreendemos que Ele é Deus e faz coisas que não estão ao nosso alcance. E ponto final, simples assim. O que passa disso é especulação humana. Pura, mera especulação humana. Vamos especular, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Embora eu acho que tenha doutores em divindade, né? Eu nunca vi, vocês já viram aí, pastores? É doutor em divindade. O que é um doutor em divindade? É doutor em Deus? A presunção humana não tem limites. E a tolice humana também não tem limites. Que povo bobo. Quem pode conhecer a mente desse Deus extraordinário? Ninguém o pode, irmãos. Mas nós falamos de fé. E o nosso desafio é preservar a fé que nos conecta a Deus. Porque a tua fé está sendo bombardeada a cada dia. A tua fé tem oposições que estão diariamente se apresentando. Tem opositores que não dormem, que vigiam a tua vida, estão ao derredor, como leão, para tentar tragar a tua fé. Então a Bíblia também nos desafia a cuidar desta fé, e nós temos que prestar atenção nisso. Precisamos preservar a fé, e não podemos negar o fato de que alguns têm naufragado na jornada da fé. É bem possível que você conheça algumas pessoas que em algum momento da sua jornada retrocederam, desistiram, jogaram a toalha,
não avançam mais. É assim ou não é? Não estão mais na presença de Deus. Mas olha só, o texto propõe 3 coisas fundamentais que eu queria compartilhar rapidamente com vocês. A primeira delas, no versículo de número 39, é: vença o perigo do retrocesso. Você quer preservar a fé que te conecta a Deus? Você precisa vencer o perigo do retrocesso. O autor diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Se nós não somos dos que retrocedem, significa dizer que alguns retrocederam e que alguns ainda retrocedem. E ninguém retrocede naquilo que nunca avançou. Então nós não estamos falando de incrédulos, mas nós estamos falando de quem um dia avançou na fé, quem um dia se converteu, quem um dia professou o nome de Jesus, quem um dia congregou, quem um dia serviu, quem um dia dizimou, quem um dia colocou o seu coração na obra, quem um dia falou de Cristo, talvez ganhou uma alma. Eles avançaram, mas então ele diz: não somos destes que um dia avançaram e retrocederam. Se não vencermos o perigo do retrocesso, não vamos perseverar nesta fé que nos conecta às bênçãos de Deus. O próprio Deus, não é verdade? Que é maior do que qualquer bênção, do que qualquer promessa. Mas então, o que é o retrocesso? Ou de que retrocesso é fruto? O retrocesso é fruto de incredulidade. Porque quem não crer não pode avançar com Deus. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé, lemos isso aqui. E se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Se ele não crer, se a sua postura se tornar uma postura incrédula, uma postura de dúvidas, e não estamos falando, obviamente, de uma coisa específica, onde Deus e pelo Espírito não vai tratar com você, mas na sua própria vida, há pessoas que estão questionando aquilo que Deus realmente fez. Será que a palavra de Deus, isso aqui não é apenas metafórico? Tantas passagens da palavra de Deus, não creem mais que o mar se abriu, que Deus criou o homem ou a mulher, mas tem que fazer uma junção com a teoria. Eu não gosto nem de chamar de ciência, na é verdade, que não é. A teoria, para dizer o seguinte: não, houve aqui na criação de Deus um processo evolutivo. Aonde, camarada? Me mostra isso aqui nessa palavra, pelo amor de Deus. Nós não precisamos fazer aceno a essas pessoas aí fora que não conhecem a Deus, mas nos importa agradar a Deus do que aos homens, e crer nessa palavra tal qual ela é e se revela. Imagine você, Deus criou o homem então através de um processo evolutivo. E qual é a máxima da teoria da evolução? É que o mais forte destrói o mais fraco. Então há uma seleção natural a partir daí. Imagine, Deus soltou o homem no campo de batalha e diz: matem-se uns aos outros até ver quem é mais forte. Porque essas são as bases dessa teoria. Então não entre nesses laços. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus chamou a existência aquilo que não existe, e diga: haja luz. Mas então alguns dizem: pastor, olha, você tem que convir que a luz, ela leva um tempo, apesar de ser algo que se desloca numa velocidade incrível, mas leva tempo. Deus criou o sol, a luz do sol ia levar 8 minutos para chegar na Terra. Agora você pode imaginar as galáxias mais longínquas. Essa luz levaria bilhões de anos para chegar aqui na Terra. E o que é que nós então presumimos disso? Que Deus criou isso há bilhões de anos, e não aquilo que a Bíblia nos dá, mais ou menos uma ideia de quanto tempo tenha. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus chamou a existência tudo pronto. Não uma luz que veio, mas uma luz que já existia. Quando ele disse: haja os luminares, e houve luz, diz a palavra de Deus. Eles compreendem isso? Não. Que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Mas nós somos espirituais para entender tudo que vem de Deus. Oh, maravilha de Deus, oh, glória de Deus, amém? Então a incredulidade determina o retrocesso. O retrocesso é fruto de falta de visão. Quem não tem visão de Deus não avança.
Porque a visão sempre nos remete ao futuro. Por que muita gente se estagna? Porque não tem visão de Deus na sua vida. Perde a visão. Já viu essa expressão? Perdeu a visão. Quando perde a visão, já era, meu amigo. O cego não vai para lugar nenhum. Aquele que tem uma deficiência visual, que compromete o seu deslocamento, não vai para lugar nenhum. Mas nós somos dotados de visão espiritual, para que nós consigamos ir em frente, como Deus assim prevê para nós. Retrocesso é fruto de falta de alinhamento com o propósito de Deus. Quando você está alinhado com o propósito de Deus, Deus faz acontecer as coisas. Tenha certeza disso. Deus faz, não é no nosso tempo, mas Deus faz acontecer as coisas. Mas quando você se desalinha do propósito de Deus, estabelece o seu próprio propósito como prioridade na sua vida, você tem uma resistência contra os ventos da vida. É sempre assim. O povo de Israel estava no propósito de Deus. Estava no propósito de Deus, na travessia do Mar Vermelho. O Senhor abriu o mar e o povo passou. Houve alguma dificuldade para o povo de atravessar aquele mar? Nenhuma, porque estava no propósito. Então vieram o Faraó e todo o seu exército. E a Bíblia diz que o exército de Faraó entra perseguindo Israel. Mas eles estavam no propósito de Deus? Não. Deus havia mandado deixar ir o seu povo. Qual era o propósito de Deus? Fiquem na nação de vocês. Não impeçam o meu povo de ir. Eles teimosamente correram atrás do povo. Quando eles entraram naquele caminho, a Bíblia diz que foi dificuldade a noite toda. Eles não conseguiam sair do lugar, andavam pouco, foram se deslocando devagar, não conseguiram atingir a outra margem. E então o dia raiou. O povo de Israel havia passado e o mar se fechou e se viram os corpos dos soldados de Faraó na praia, numerosos aos milhares, os seus carros, os seus animais, tudo foi destruído. Quando a gente não está no propósito de Deus, há um retrocesso, há uma dificuldade de avançar. Quando não estamos, olha só, quando não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós, né, isso se manifesta. Mas retrocesso também é fruto de medo. Não tenha medo da vida, não tenha medo do futuro. Tira dos teus lábios a palavra: o que será de nós? Você sabe o que é que vai ser de você? O que a Bíblia diz que será. O salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes e Ele me leva a águas de descanso. Se Deus está com você, não tenha medo do futuro, porque o futuro, o medo, melhor dizendo, nos paralisa e muitas vezes nos faz retroceder. Eu não sei, e acaba retrocedendo naquilo que é o propósito de Deus. Então, se a gente quer preservar uma fé que nos conecta às promessas de Deus, em primeiro lugar, o que é que nós temos que fazer? Vencer o perigo do retrocesso. O retrocesso é fruto de insatisfação, de amargura na alma. Pessoas insatisfeitas não avançam, elas ficam ali, patinando, mas qual é o progresso da vida espiritual? É a insatisfação do coração, é o peso da amargura, que não deixa a fé verdadeira fluir. Retrocesso é fruto de contaminação. Muita gente corre bem. Então Paulo pergunta aos Gálatas: vocês corriam bem, o que aconteceu com vocês? Quem os impediu de correr? Quem os contaminou? Então retrocesso é fruto muitas vezes de contaminação. Isso é bíblico. Tenha cuidado com a contaminação. Tem muita gente aí que abre lá o canal do YouTube e vai dar ouvidos a todos os ventos de doutrina que aparecem por aí, a todo esse, esse devaneio que se apresenta nas redes sociais. Tudo aquilo que se fala, eu não estou falando que não tenha
grandes expositores da palavra, pessoas ali sérias. Mas a questão muitas vezes é não saber o filtro. Porque se vê alguém mais animadinho e diz, eita, de Deus. Pensa num povo que acha que tudo é de Deus, é crente. Eu não sei por que isso. Nem tudo que reluz é ouro, não é verdade? Não é assim. Então nós temos que estar com os nossos olhos espirituais bem abertos para entender estas coisas, para ver essas coisas, discerni-las, né? Então a contaminação, o retrocesso é fruto de falta de compromisso e envolvimento com o corpo. Gente, eu nunca vi um crente que não tenha compromisso com igreja e para frente. Olha, eu estou aqui há um bocado de tempo, sabe? Eu estou no evangelho há um bocado de tempo. Eu criança já ia na igreja, frequentava a igreja, me batizei com 11 anos de idade. Então eu conheço isso. E você que conhece a igreja tanto quanto eu, até mais do que eu, de convivência, você sabe disso. Os não comprometidos estão ficando para trás. Comprometa-se, envolva-se, participe, esteja presente, abrace a visão, vamos em frente e você vai ver a sua vida fluir. Retrocesso é fruto de religiosidade, de apego a ritos e preceitos humanos. Quando a gente se apega àquilo que é de conotação humana, a gente não avança, irmão. Tem tanta gente presa pelo comprimento aqui da saia, pelo mutuca no cabelo, por isso, por uma bobagem aqui, uma bobagem ali. Primeiro, a Bíblia nos chama a viver tudo com decência e ordem. Esse deve ser o nossa régua, nossa medida. Se é decente, se é ordeiro, está no propósito de Deus, está na aceitação de Deus. Agora não adianta, como diz o apóstolo Paulo escrevendo, lá aos Colossenses no capítulo de número 2, quando ele vai falar que ninguém vos faça presa sua, por essas questões, sabe, filosóficas, essa forma de trazer sobre as pessoas certos preceitos que não são de Deus, mas faz parte daquilo que a pessoa entende como certa. Então coloca sobre a pessoa. O que adianta, meu irmão, se você tem a indumentária mais sofisticada, ou sabe, aquela coisa que você acha que é mais decente? Paulo diz, olha, isso tem até uma relevância, mas poder nenhum contra a sensualidade, porque a sensualidade está aqui. Eu estou só citando um exemplo de coisas que não passa de religiosidade, não passa. Então é isso, irmãos. É triste a gente ver que muitas pessoas retrocedem porque se apegam a essas coisas, estão apegadas a isso. Retrocesso é acima de tudo fruto de pecado. Guarde o pecado no seu coração e você vai dar passos largos para trás. Errou, confesse e abandona o teu pecado. Mostre a tua indignação com aquilo que não é natural a você, porque o natural é você, é uma vida de santificação. Então, primeiro, vença o poder do retrocesso. E todos nós muitas vezes somos tentados a retroceder, mas Deus nos chama para avançar na fé. Olha para quem está do teu lado, pergunte a ele, você tem avançado na fé? Esse é o teu desafio. Um segundo ponto, atenda à necessidade deste avanço, porque não basta apenas você saber que precisa. Tem muita gente que sabe que precisa de muitas coisas, sabe que precisa se alimentar melhor, sabe que precisa fazer uma dieta, sabe que precisa ir ao médico, sabe que precisa tomar um remédio, sabe que precisa ir para a igreja, sabe que precisa confessar o seu pecado, sabe que precisa abandonar isso, sabe que precisa fazer aquilo, não faz. O que adianta? Não adianta nada, mas não é só saber, é fazer. Então nós precisamos ter atitude.
E avanço, querido, avanço é fruto de perseverança. Não abandone sua fé, não abandone sua vocação, não abandone sua missão, não abandone sua congregação, não abandone a leitura da palavra, não abandone a sua prática religiosa, o seu dever, o seu exercício religioso, da oração, do jejum. Não abandone aquilo que Deus entregou e confiou na sua mão. Ele vai cobrar o talento de cada um de nós. Claro, às vezes Deus transiciona a tua vocação, às vezes Deus transiciona o teu chamado, mas não te deixa ocioso. É tempo de nós levantarmos a nossa cabeça para olharmos que os campos estão prontos. O problema não está nos campos, mas o problema está nos cefeiros. É isso que Jesus disse. Jesus não disse rogue ao Pai pelos campos, Jesus disse rogue ao Pai pelos cefeiros. O problema está neles. Grande é a seara, mas poucos são os. Mas é porque não falta cefeiro, não. O que falta é se colocar à disposição. Vocês precisam perseverar, verso 36 de Hebreus 10, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, se você quer resultado, persevera. Avanço é fruto de visão ampliada, visão de Deus e não visão de homens. Visão de Deus nos remete a não olhar para nós mesmos, o que gostamos, o que queremos, mas olhar para as necessidades alheias, o que é melhor para todos. Hein? Sim ou não? Às vezes é difícil, a gente olha para nós e diz assim, eu vou abrir minha casa para fazer uma célula. Claro. Onde está a nossa visão? Aqui. Vai me dar trabalho. Eu quero saber de trabalho. Eu trabalho tanto. Não quero saber de trabalho, não. Mas a visão ampla vai para além de nós. Se vai servir ao propósito do reino, eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? Porque nada do que nós temos é propriamente nosso. Tudo pertence a Deus. Ou nós não entendemos isso? Somos chamados para cuidar como bons mordomos, mas não para dizer isso aqui é meu, ninguém toca. Aí Deus diz, você não sabe ter o que eu tenho para você, então eu vou tomar o que eu tenho para você, até que você aprenda a conviver com isso. Não se deslumbre com as coisas deste mundo, porque todas essas coisas passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Aleluias. Essa é a verdade que vem de Deus para a nossa vida. Avanço é fruto de alinhamento com o propósito de Deus. É quando você diz o que é que Deus tem para a minha vida, e não o que é que eu quero para a minha vida. Eu até quero umas coisas que Deus não quer, e não tem jeito. Deixa Deus ser Deus e vencer sempre em você, sempre a sua vontade. Avanço é fruto de comprometimento e cooperação com a igreja. Avanço é fruto de coragem, é fruto de santidade, é fruto de conservação da nossa identidade. E eu vou falar agora para finalizar sobre isso. Terceiro ponto para você avançar é assuma a sua identidade. Porque o texto sagrado que nós lemos diz, no verso 39, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas que nós somos da fé. Eu sou filho da fé e você também. Declare isso, eu sou filho da fé. É isso. Você não é filho da incredulidade. O filho da incredulidade retrocede. O filho da fé avança. Porque a fé leva a força de Deus. Aleluias. A fé, ela é a ferramenta que Deus nos deu. É o elevador que nos coloca, sabe, naquele nível sobrenatural, o nível superior. É ela que nos projeta isso, é ela que nos conecta a todas as promessas, bênçãos e vitórias que Deus tem para ela. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas observe, nós somos da conexão da fé e não da conexão da incredulidade. Porque a incredulidade, ela nos conecta ao aprisionamento, mas a fé nos conecta à liberdade. É assim ou não é? Nós temos liberdade em Cristo, e a maior de todas as liberdades é a liberdade de dizer não ao pecado, porque o pecado nos subjuga quando somos seres naturais, homens apenas naturais. Mas quando somos transformados, pois nascemos de uma semente incorruptível,
Nascemos de novo. Então nós temos o poder, a liberdade de dizer não ao pecado. Isso é demais, não é verdade? Porque não existe nada mais danoso no universo do que o pecado. O pecado levou Cristo à cruz. Então não há nada mais perverso, mais terrível do que o pecado. Mas eu quero dizer para você, pela fé, você pode vencer o pecado e dizer não ao pecado. Dizer não. Deus te dará força, Deus te dará graça e você vai vencer isso. A incredulidade nos atrofia, mas a fé nos conecta com a vida de expansão. O incrédulo é atrofiado, irmãos. Ele não avança nas coisas do reino de Deus, porque ele não crê nas possibilidades que Deus tem para a vida dele. Então ele se atrofia, sabe? Ele está ali sempre naqueles parâmetrozinhos apertados. Ele não avança, ele não está contemplando o que Deus quer fazer através da vida dele. É interessante porque no mesmo ambiente nós vivemos essa realidade, né? Essa realidade dupla, a realidade de quem ouve e diz, glória a Deus, e outro diz, isso é assim nada, isso é conversa de pastor. Então você vive essa realidade no mesmo ambiente, como é possível? É porque uns estão conectados à mensagem pela fé e outros pela dúvida e incredulidade. É incrível isso, mas é a verdade. Entram dois e ouvem lá na célula a mensagem da palavra. Um se conecta pela fé e diz, eu quero Jesus, não é verdade? E outro diz o quê? Eu não acredito em nada disso. Meu Deus, olha como essa coisa é forte, não é? A incredulidade nos amedronta, a fé nos conecta a uma vida de coragem, porque nós cremos que existe um Deus que é por nós. Salmo de número 23, Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria, porque eu sou rei. Foi isso que ele falou? Porque eu tenho um grande exército? Não. Porque eu matei um gigante? Não. Ele diz, porque tu, Deus, estás comigo. Aleluias. Então se Deus está com ele, a vitória é certa, ele tem coragem, ele avança. A incredulidade impede a visão, a fé conecta a visão ampla. Uma pessoa, eu não estou vendo, eu quero ver para crer. Se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar nas chagas dele, eu não vou crer. Eu só vou crer quando eu ver acontecer. Caramba. Mas a Bíblia não diz que nós temos que crer para ver? Esse não é o conceito, vamos botar aqui numa tradução, né? Da fé. Nós precisamos acreditar, porque é crendo que a gente vê as coisas acontecer. É quando há uma confiança, pastor, na pessoa bendita do nosso Deus. Vamos correr aqui. A incredulidade impede a manifestação da glória de Deus, mas a fé nos conecta ao milagre e à glória de Deus. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa, se você crê, não importa a tua estatura, não importa o teu conhecimento, a tua cultura, se tu sabe aquilo que tu não sabe, apenas você precisa entender uma coisa, quem crê está vivendo o milagre de Deus, tem a possibilidade de viver o milagre de Deus. Se você crê, você pode ir muito mais além do que qualquer um sábio dessa terra, do que qualquer que esteja em projeção aí no meio social, mas você é projetado no reino dos céus. As pessoas te conhecem porque a fé te projeta, o teu nome é conhecido. Você acha que existe algum anjo, você acha que existe algum arcanjo, você acha que existe algum serafim, algum querubim, alguma criatura celestial das quais nós não conhecemos, que não conhece acerca do nome de Abraão? Eu tenho certeza que toda essa criação de Deus sabe quem é Abraão. Pode não saber quem é aquele incrédulo, mas Abraão eu sei que sabe. Aqueles anjos que estão lá, eles não são oniscientes, mas eu tenho certeza que eles já ouviram falar do nome do pai da fé, Abraão. Você pode pensar? Um anjo chega para o outro e diz, você viu Abraão? O pai da fé? Vi sim.
aquele que está no paraíso com o Cordeiro. Todo mundo conhece, toda a criação conhece. Sabe por quê? Porque ele foi projetado pela fé. A incredulidade não projeta ninguém, meu amigo, mas a fé, ela nos leva a dimensões altas. A incredulidade nos faz afundar, a fé é firme fundamento. As frases da incredulidade, elas são interessantes, né? Não tenho, não posso, não sou. Mas a frase da fé é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a frase de quem crê. Quem não crê fica: ai, quem sou eu? Eu não tenho. Ai, quem sou eu? Não posso, eu não sou. Mas olha a fé. Não. Existe um Deus na minha vida. Existe um Senhor que me conduz, e eu posso todas as coisas nele. Eu vou vencer por causa dele, eu vou avançar por causa dele, eu vou suplantar por causa dele, eu vou me levantar por causa dele, eu vou em frente por causa dele, eu vou conquistar por causa dele, as portas vão se abrir por causa dele, os caminhos vão ser aplanados por causa dele. Nós veremos rios no deserto por causa dele, e caminho no ermo por causa dele. As tempestades cessam por causa dele, a bravura do mar se silencia por causa dele. A tempestade não vence a casa porque ele é o alicerce. Tudo tem a ver com ele. Louvado seja o seu santo nome. O fim da incredulidade é a perdição. Nós não somos dos que retrocedem para perdição, mas o fim da fé é a salvação da nossa alma. Essa conexão que nos faz alcançar a promessa da salvação. Mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Diz o texto, o qual lemos: o incrédulo passará a eternidade no inferno. É isso que a Bíblia diz. É assim ou não é? Mas a fé nos conecta a uma eternidade no céu. Queridos irmãos, nós precisamos lutar por nossa fé, vencer os impedimentos da fé, porque a fé é muito mais do que aquilo que expomos aqui nessa manhã. Para a fé não há limites no alcance das coisas que vêm de Deus. Se cremos, veremos a glória do Senhor, não importa o que seja. Como oramos aqui no início, a coisa que pareça, mas impossível aos nossos olhos, nós precisamos acreditar que nada é demasiadamente difícil para Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, amém?